Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Mais um episódio O Que Não Fazer em Vendas aqui na Vesa TV, uma empresa do grupo ABCcom. Todas as terças-feiras, às 21h30. Um episódio inédito, mas claro, reprisado aqui na Vesa TV. Muito em breve disponível no streaming também da Vesa TV e disponível em diversos outros lugares que o meu parceiro, meu sócio, meu amigo Luiz Schmidt vai contar pra gente aqui. E aí, Luiz, tudo beleza? bem? Olha só, hoje cada um de um lado da mesa. Aulão. Aulão. Olha, Aulão. caneta e papel na mão, porque hoje tem aulão. Muito bem. E você pode encontrar a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, Vesa TV. Você pode encontrar no podcast Vesa TV, onde você também escuta os outros programas, porque além do nosso, tem uma grade completa com muito conteúdo legal, que você com certeza vai achar algum que se enquadra muitas vezes a um outro assunto que você gosta. Tem muitos outros assuntos diferentes. A gente tem assunto de arquitetura, tem assunto até de futebol, tem assunto sobre finanças, tem muita coisa legal, então confira as redes da Vesa TV e também a nossa rede social, O Que Não Fazer em Vendas, está no Instagram. Exatamente. Com recortes do programa e os programas completos você acompanha também no YouTube, tem playlist no Spotify também, do Que Não Fazem Vendas, que você escuta esses episódios. Então, tem para todo gosto e para todo tipo que você quiser, é só procurar a gente nas redes sociais. É isso aí, olha só, Que Não Fazer em Vendas, são 60 e tantos episódios já rodados, muito conteúdo para você, e você, empresa, pode trazer o seu conteúdo para o Que Não Fazer em Vendas também, seja trazendo a sua marca com uma propaganda, um merchan, ou seja trazendo seus convidados, seus executivos e executivas para conversar aqui com a gente sobre negócios, sobre vendas. Você pode fazer isso dessa forma com o nossa possibilidade de parceria e patrocínio, né, Luiz? As pessoas que nós temos colocados à mesa aqui são pessoas de um gabarito gigantesco. Essas pessoas, quando elas estão frente a frente a este cenário e tudo que a gente oferece dentro do episódio, elas vão ter acesso à tua marca também, além das pessoas que assistem. Olha só, a gente tem muito conteúdo, que alguns que já passaram de 1 milhão de views, a gente tem conteúdos muito bons, além de toda a distribuição da grade da Vesa TV. Então, se você não está pensando em criar conteúdo em vídeo, esse é o momento de você fazer usando a nossa estrutura, a nossa eloquência, o nosso assunto, e a gente fala aqui para gestores, diretores, donos de empresa esse level. Então, você quer falar com essa galera? Tenho certeza que esse é o melhor canal e a gente espera a tua empresa aqui patrocinando esse programa. Exatamente. Mais uma aqui, Vitão, abre na geral aqui para nós. Aqui, ó, olha só, premiação aqui, ó, Lobo de Prata do Prêmio ABC da Comunicação em 2024, né, como um case de sucesso prata entre os melhores programas de TV ali premiados pelo Prêmio ABC da Comunicação. Isso só demonstra mais uma vez que O Que Não Fazer em Vendas é um belo conteúdo para a sua empresa ter parceria aqui com a gente, né, Luiz? Só falta você, agora só falta você. Esperamos você aqui. Isso aí, a música, lembrei da Rita Lee. Olha só, se estamos aqui cada um de um lado da mesa, olha aqui, peguei aqui. Se estamos aqui cada um de um lado da mesa, porque tem aulão, como o Luiz disse, né? E hoje nós vamos tratar de um assunto que é o seguinte, né? Há muito tempo a gente ouve falar sobre as tretas entre vendas e marketing. As brigas infinitas entre vendas e marketing. Nesse aulão a gente está para falar o seguinte para você. Se marketing e vendas na sua empresa ainda brigam, você já está num tempo antigo, minha amiga, você já está num tempo antigo, meu amigo. Marketing e vendas, eles já aprenderam a trabalhar junto, mas não estão ainda trabalhando de forma harmoniosa, né, Luiz? Exato, a gente está até com roupa diferente. O Hugo está com roupa de vendas e eu com roupa de marketing. A galera de marketing é descolada e o pessoal de vendas não, tem que visitar o freguês, eu não posso chegar de camiseta no freguês. Imagina, esse pessoal de marketing vem, se bobear, vem até de bermuda. Pera lá, isso acontece, essa discussão acontece dentro do teu negócio. Tudo bem, você não está sozinho, tá? Muitas empresas ainda estão nesse ritmo de vendas e marketing. Eu não vendo porque não tenho lead. Também o marketing não gera lead. O marketing não gera lead também, mas o pessoal o lead que gera o pessoal não aproveita. E fica nessa treta. E quem perde com isso? O teu cliente. O teu cliente perde com isso. Vamos falar sobre isso hoje. Exatamente, adorei, rachei. O vestido de venda e o vestido de marketing, valeu demais. Mas a questão é justamente essa, porque, e aqui vamos começar a entrar já mais no nosso roteiro, né? O que eu percebo é que existe uma transferência de responsabilidades entre marketing e vendas. Como as empresas não conseguem delimitar muito bem o papel de um e o papel do outro, fica aquele dedinho um apontando a ineficiência para o outro e muito transferindo
para marketing ou de marketing transferindo para venda, transferindo uma responsabilidade que seria dele. Sim. Né? Então, o objetivo desse aulão é talvez aí sintonizar um pouco melhor algumas percepções para você que está assistindo a gente sobre essa divisão de responsabilidades e principalmente quando a gente pensa no tema do programa, né? Um novo marketing para novas vendas, né? A gente tem falado aqui de vendas modernas, né? Então 60 e tantos episódios falando não de vendas antigas, mas de vendas modernas adaptadas, alinhadas ao mundo de transformação que a gente está vivendo. Se a gente vai falar de marketing, a gente tem que falar de um marketing, seja ele digital ou não, seja ele conversacional ou não, e a gente vai trazer essas modernidades do marketing também. Ele tem que estar alinhado com essas novas vendas, né, Luiz? Exato. Eu vou começar já com um tema polêmico. Boa, vamos embora lá. Vamos pegar aqui um orçamento de marketing, né? E marketing chega na decisão, aí na reunião, e fala, pessoal, nós precisamos pegar uma parte do nosso orçamento para fazer branding. Uma parte de 25%, considerável, porque a gente precisa de branding. E vendas não faz a menor ideia do que é isso e nem como que isso vai dar resultado em vendas. E ela vai contra esse orçamento e fala, mas peraí, como assim? A gente vai perder a campanha do produto tal, que tá vendendo bem? Não é, pra que fazer isso? Fazer branding pra ficar ganhando like? Mas like não vende. Calma lá, vamos entender. Primeiro, tem que ter um respeito, que aí eu vou fazer o papel do marketing agora. Tem que partir do papel de vendas, respeitar marketing também. Sim. Os caras estão ali e eles sabem o que fazer. Sim. Eles não são simplesmente o pessoal bicho grilo que está ali sentado sem fazer nada. Eles têm, sim, muito conhecimento, que eles investiram muito tempo, tem muita discussão, tem pessoas gabaritadas, tem linhas específicas de pesquisa sobre isso e que ele está colocando para você uma necessidade. Quando a gente fala na era de marketing digital, por exemplo, eu quero que o lead chegue, mas não faz a menor ideia do trabalho que é para o lead chegar. Eu quero que o lead chegue, mas ele não faz uma noção de que é criar um conteúdo para fazer um inbound, ou qual é a responsabilidade de uma página muito bem montada, quando ele fala, mas o cara tem que preencher o formulário, manda o link lá para fazer uma NPS, para a gente poder captar e taguear ou traquear o que você está fazendo, e vendas dá pouca importância para isso também. O branding, ele é importante a gente entender, né, Luiz, que branding é muito mais do que logotipo. Branding é muito mais do que cor. Branding é muito mais do que textura. Branding é um conceito muito mais amplo de entendimento da marca, de aplicação da marca, de percepção da marca pelo cliente. Partindo desse ponto, sabe o que eu percebo também? É que, assim, falta também muitas vezes para o profissional de marketing traduzir, apertar a tecla SAP dele claro. E traduzir certas coisas para o pessoal de vendas entender. Sim. Né? Porque da mesma forma que em vendas a gente fala que não basta só o motivacional, você tem que ter a parte técnica, quando a gente fala de branding, de marketing, também não é só uma coisa bonita, não é só uma florzinha no canto da folha. Na verdade, não é nada florzinha no canto da folha branding. Branding é um conceito muito mais amplo, que o profissional de marketing precisa compreender de forma mais ampla para poder aplicar e para poder defender junto a vendas. Faz sentido? Faz muito, cara. E eu vivo um pouco esse paradoxo, né? E aí eu vou fazer o papel agora de vendas. Muitas vezes, marketing, quando fala essas siglas e tudo mais, acha que quem não sabe é burro. Pressupõe que se você não entende o que é um CTA, você é um incompetente. E aí vendas tá falando assim, mas eu quero lá saber de CTA, eu quero saber de aprovação de proposta, eu tô precisando da assinatura do meu cliente aqui na minha proposta. E fica essa discussão. Por outro lado, qual é o paradoxo? Quando marketing vai falar um conceito, uma sigla, tem muita coisa técnica por trás daquela sigla. Se eu vou explicar, por exemplo, por que o CTA tem que ficar no final ou no meio da página por conta de uma SEO, cara, tem que explicar o conceito de SEO, tem que explicar o conceito de SM. E aí, até explicar esse conceito de Search Engine Optimization ou de Search Engine Marketing, que eu tenho que criar minha campanha de marketing para que ela seja otimizada. Putz, sim, é um abismo entre vendas e marketing. Neste momento, é sim um abismo de conhecimento. Faz sentido. Em que a briga muitas vezes fica, puxa, eu não tenho tempo para te explicar tudo, por isso que eu vou chamar isso aqui de SEO. Eu vou chamar isso aqui de SM. Então entende que é isso, porque senão eu vou discutir tecniquez. E aqui você trouxe uma questão muito interessante, né? Talvez o que mais distancia vendas de marketing é a arrogância dos dois. Opa, claro. Porque marketing, né, parte desse ponto de não, eu trato de coisas elevadas e energéticas aqui, né, ou técnicas do ponto de vista das modernidades do mundo, ele traz essa arrogância. Vendas traz arrogância, mas somos nós que vendemos na ponta, a gente que traz dinheiro para essa empresa, e se a gente não vender, nada acontece. Então fica cada um localizado na sua arrogância
arrogância, e aí parte dessa arrogância é o que energiza esses conflitos. Muitas vezes, marketing acha que vendedor é peão de marketing. Não é? A gente aqui é diretoria e vocês são peões. E vocês vão executar o que a gente está falando, porque o que a gente faz é o que dá certo. E aí, venda se coloca nesse papel, tá? Mas peraí, você não conhece a rua? A gente está lá dia a dia no cliente, lá no sol escaldante, na portaria daquele cara esperando para entrar na empresa. Você não sabe o que é ficar aí sentado no ar-condicionado e fica esta briga. Mas existe sim algumas empresas que essas duas coisas caminham juntas. Primeiro, quando parte um pouco do conhecimento do C-Level, de entender que essas duas áreas são necessárias e que elas precisam se conversar, e é papel da gestão comercial traduzir muitas vezes isso. Não colocar as duas áreas para degladiarem o contexto. A gestão explicar essa questão. Eu vou dar um exemplo do meu dia a dia. Há muito tempo atrás eu coloquei uma agência para fazer toda a parte de design, lá na Schmidt, e tem uma empresa que faz gestão de tráfego. Ponto. Por quê? Porque a competência da agência era muito boa nisso, mas não era a competência de gestão de tráfego. Consideramos sim uma empresa para isso. Ótimo. Então, hoje, nas reuniões comerciais, o que a gente pauta? Gente, vamos lá. Quantos leads nós recebemos de quais produtos? Tantos de tantos. O vendedor já fala assim, cara, aumenta a campanha de tal coisa. Aquela campanha está fechada, vamos melhorar aquela campanha. O lead que a gente recebeu não tinha uma qualidade tão boa. Será que não é melhor a gente melhorar as campanhas? Dá pra gente criar uma campanha de tal coisa? Tô precisando vender tal produto. Você fala pro pessoal para criar uma campanha assim? Faço uma ressalva, tá? Neste contexto, eu precisei fazer muito pouco branding. Muitas pessoas conheciam, conhecem a empresa de muito tempo. Tem 32 anos, conhecem a empresa. Então, o branding era muito pouco necessário neste contexto. Por isso que eu posso falar automaticamente sobre criar uma campanha sobre esse produto. Isso parte do vendedor. Porque eles entenderam, cara, eu recebo lead bom quando vem de lá. Então, essa discussão ela é possível quando a gestão coloca isso e fala, gente, vamos lá, quer receber um lead bacana? Precisa ter isso aqui, mas recebeu, trata, me dá feedback, fala se foi bom. Então tem uma via de duas mãos para que a gente possa trabalhar esse conceito. Eu acho que parte muito da gestão fazer essa tradução dos termos e colocar a importância dos assuntos de marketing dentro de vendas. Hoje eu entendo que essas áreas elas são quase que uma só. Não há venda sem marketing, nem marketing sem vendas. Sim. Olha só, vamos dar só um contexto aqui, que é assim, estamos falando desta forma para todo tipo de empresa e para todo porte de empresa? Não. Aqui a gente está falando de marketing atribuído a empresas que têm um pouco mais de consistência, empresas que já têm uma primeira musculatura, que já têm uma agência contratada, ou que já têm um primeiro profissional contratado ali na área de marketing, não tem um grande desenvolvimento de área de marketing interno, mas já tem alguma questão ali, que já tem um nome no mercado, e aí quando a gente falou de branding, né, que já tem uma percepção no mercado e que já tem um volume comercial. A gente não está falando aqui de empresas iniciantes. Exato. Legal? A gente não está falando de empresas de empreendedorismo de eu dono, né? Então não é disso que a gente está falando aqui, porque efetivamente teria que ser um outro episódio para a gente falar sobre isso. Então aí só para fechar a questão do branding. Veja, reconhecimento de marca é algo extremamente importante. E aí a gente brincou sobre essa questão de vendas não dar, às vezes, muita atenção, ou a empresa só dar atenção para reconhecimento de marca. Então, sim, existe a necessidade de se investir tempo, se investir dinheiro, investir energia para que a marca seja reconhecida de alguma forma, certo? E esse branding ele vem num reforço de propaganda direta, ele vem de marketing ativo, ele vem de live marketing, ele vem de eventos, certo? Eventos, sim. Né? Para as empresas de médio para grande porte, eventos ainda continuam sendo muito importantes. Lembrando também que o Que Não Fazer em Vendas é principalmente um programa de vendas B2B. Exato. Legal? Empresas vendendo para empresa. Então, quando você está num evento, você está se encontrando diretamente com aquela empresa, com o executivo da empresa, cliente, que seu cliente ou seu possível cliente. Então, brand é importante com relação a posicionamento e percepção de marca para o cliente. Certo? Certo. Aí a gente começou a falar sobre geração de lead, que é o que importa para o vendedor. Exato. Não é isso? Vou só fazer um contexto sobre o branding, que dois clientes meus passaram por isso. Um deles queria que eu ajudasse a agência a criar uma campanha, porque não vinha lead de Google, e ele colocava dinheiro no Google. E aí a empresa falou assim, você precisa fazer branding. Aí ele, mas por que eu preciso fazer branding? Eu já existo há 18 anos. Tá, porque a gente olhou aqui no Google, cara, não tem nenhuma pesquisa sobre o nome da tua empresa. Você quer que eu crie uma campanha com o nome da tua empresa. Então eu preciso pelo menos que alguém conheça e queira buscar o nome do que você quer. Eu quero um negócio chuchu com calda. Cara, como é que você... Não tem ninguém que procure chuchu com calda. O que eu faço? Eu provoco
esse potencial cliente em rede social, em vídeos, em algum outro tipo de banner, alguma outra campanha que ele vai ser impactado, sem que eu fique falando, compre aqui, não é essa a ideia. Eu não quero que ele converta para seguir a minha página, simplesmente que ele me conheça de algum jeito. Uma outra empresa, aqui do ABC é a mesma coisa. Cara, olha, você está perdendo para o concorrente porque as pessoas conhecem o concorrente. Seu preço é melhor do que o dele, sua qualidade é melhor do que a dele, mas eles não te conhecem. E o seu negócio passa por uma questão de confiança. Ou seja, não é um produto que eu vou comprar. Eu preciso confiar. Você vai me prestar um serviço que vai mudar a minha empresa aqui. Então, eu não confio em você porque eu não te conheço. Eu até, uma vez na empresa, há uns tempos atrás, a gente falou, poxa, a gente perdeu porque o cara conhecia porque tinha um amigo lá, né? Eu falei, então a gente tá precisando fazer amigo? A gente tá com pouco amigo, né? Já que a gente tá perdendo porque o cara tem amigo, então a gente tem que fazer amigos. Aí entra a network, que pode se envolver nessa questão. Mas brand é importante muitas vezes para você criar uma campanha. Eu vou colocar dinheiro no Google, ninguém conhece a minha empresa nem o produto. Cara, eu preciso fazer brand. Senão não há termo de busca, não tem termo de busca para isso. Sim. Outro ponto, sobre eventos. Podemos fazer um podcast sobre eventos, Hugo. Porque tem pré-evento, evento e pós-evento. Sim. Ixi, nossa. Muitas vezes você gasta um dinheirão com eventos e não aproveita os leads que você gera lá. Quer saber mais sobre isso? Comenta aí nas nossas redes se você quer um episódio só sobre eventos. Exatamente. Sabe que tem um cliente, a gente deve voltar a conversar em breve, ele chegou à conclusão que assim, não vamos parar de ir em eventos. Aí eu falei, não, vocês têm que passar a aproveitar melhor os leads que são gerados por ele. Senão fica passeio, né? Tomamos cerveja com o cliente lá, e tinha chopeira, e tinha não sei o que lá. Tá, e quais foram as reuniões efetivamente agendadas a partir de um contato desse cliente ou desse futuro cliente dentro de um evento? Exato. Né? Mas começamos a falar de algumas questões de campanhas, e eu queria trazer alguns mitos que marketing... E aí, lembra daquela história de responsabilidade que marketing joga para vendas e vendas joga para marketing? Uma delas é: marketing ainda insiste que lead frio é lead contabilizado. Legal? Então, assim, uma coisa é você fazer a campanha lá no Google, legal? E ter uma landing page, certo? Aquelas páginas bonitas sobre o teu produto que o cliente vai lá ou clica no botão do WhatsApp, que é muito mais comum isso hoje em dia, ou ele preenche os dados para receber um contato. Legal? Isso é um lead gerado. Bacana? Bacana. Quando ele chega em vendas, você nunca mais consegue falar com aquela pessoa. Né? Você nunca mais consegue falar, principalmente para essas ações mais rápidas, de um clique rápido no Google, de um pedido de contato rápido. A gente tem percebido que os meios digitais, eles não instruem agilmente a não ser que a pessoa esteja muito decidida sobre o que ela quer comprar, que ela conheça muito já o que ela quer comprar, e ela quer simplesmente um contato com a sua empresa, e a gente não está falando desse tipo de coisa, mas aquela pessoa que bateu o olho numa página de internet sua, vindo de uma campanha, acha que entendeu o que queria e pede um contato. Nesse intervalo, ela vai ver outras coisas. Putz, aquele contato que eu pedi para a empresa do Luiz não era bem aquilo que eu queria. Mas marketing, como o negócio registrou lá no Google como uma conversão, sua taxa vai lá. Feliz da vida, ele vai apresentar esse relatório nesse número. Ela fala, não, aqui nós geramos tantos leads. São vocês de vendas aí que não conseguem fazer contato com o cliente. Mas eu não consegui converter mais desses 400 leads que nós geramos? Vocês não converteram nada? Mas que absurdo. Mas não teve nem 10 propostas? Cara, mas que bando de incompetente que vocês são, vendas. Marketing precisa entender, mais do que em qualquer outro momento, né, nesse momento que a gente está vivendo, que a jornada de contato do cliente está bem ampla. Sim. A primeira conversão dele, às vezes, e que eu acredito muito hoje em dia, tá? Ela serve simplesmente para você começar a fazer remarketings para esse contato, para que ele, se decidido ou se melhor esclarecido tiver, ele possa voltar, do que ser contemplado como um lead gerado, efetivamente gerado. Marketing precisa tomar esse cuidado, porque ainda se chama muito lead frio, muito lead desqualificado de lead, e é que marketing está estourando champanhe para ali, depois de um mês e meio, tomar uma bronca de vendas falando assim, mas vocês não geram lead que presta? Exatamente nesse ponto, acho que é o ponto de discussão, e as duas têm que estar caminhando nesse sentido, que é, estou gerando lead, e eu tenho que ter um retorno. Tem qualidade?
É isso aí. Esse lead e essa conversa ela tem que ser muito franca e aberta. É isso aí. É por isso que lá eu traqueio todos os leads que entram e eu olho a qualidade. Quem dá o retorno da qualidade? É uma pessoa que faz esse filtro antes do vendedor. É isso aí. Porque o volume não daria para o vendedor fazer. Então, sim, tem uma pessoa que fala assim, nossa, esse daqui foi ruim. E eu devolvo para a agência, cara, dos 80, 90, 100 que vocês geraram, 70 foram ruins. Esse mês foi ruim, vamos melhorar o próximo. Eu quero mais leads bons. É isso aí. E quem define a gente? Através do filtro. É isso aí. E aí é possível isso ser feito através do marketing digital. É possível você fazer isso através de uma boa campanha. Isso leva tempo, tá? Estruturar uma campanha e ajustar a qualidade de lead leva tempo. Não é você subir a campanha hoje e à noite já mudar. Não. Uma campanha, para que você jogue ela no Google, ela tem tempo de parametrização, de leitura do teu site, de acomodamento da campanha, de aquecimento. Tem toda uma estrutura que você, gestor, você, diretor, colocou o dinheirinho, espera. Contrate alguém competente para fazer e espera o tempo necessário para que isso faça. Vendas tem que ter sim o retorno para marketing. E marketing tem que entender e tem que ter o coraçãozinho aberto para na hora que ele fala, cara, foi ruim, saber como que eu posso melhorar isso, né? É isso aí. E a gente está falando aqui, Hugo, dentro da ABCcom. Sim. A gente tem uma série de agências competentíssimas Exatamente. que podem te oferecer serviços para que você faça assim uma boa campanha. E eu gosto muito quando eu vou para uma consultoria e alguém já tem uma agência boa, estruturada, e ela fala, você vai estruturar o processo? Vou. Você está com CRM? Vou. Quer conectar? Eu falei, agora. Vamos conectar. E repete essa questão do CRM. Tem CRM parametrizado? Sim. Você quer conectar com as campanhas de marketing? Opa! Aí é o seguinte, minha amiga, meu amigo. Se está parecendo estranho para você, ou parecendo ciência de botar foguete na lua, o fato de conectar e traquear os leads que entram pelas suas campanhas de marketing diretamente no teu CRM, para que você possa, de dentro do CRM, identificar qual campanha que está dando mais certo, se isso, minha amiga, se isso, meu amigo, pareceu estranho para você, pega as nossas redes sociais e fala agora comigo ou com o Luiz. Porque olha só, quem já é veiaco de o que não fazer em vendas, né, Luiz? Opa. Já viu a gente falando isso um monte de vezes sobre a importância de efetivamente você ter ferramental tecnológico, CRM, bonito, sabe, arrumadinho, ajeitadinho para fazer a gestão de vendas da sua empresa. Sabe que um dos clientes recentes que a gente prestou consultoria, uma empresa de tecnologia, a gente chegou nessa empresa de tecnologia com a seguinte situação: 79% a 85% dos leads gerados eram que eles nomeavam como leads lixo. Não. A gente falou, não, peraí, tem alguma coisa errada. Não, a gente já acostumou com isso. Falei, não, isso não se acostuma. Mas você sabe que você paga por esse lixo todo, entendeu? né? Entendeu? Falei, não, peraí, cara, imagina assim, ó, eles investiam uma quantidade razoável de grana, né? Mas, cara, vocês estão pegando aqui 16 mil reais. Nossa. E jogando no lixo todo. Parou. Simplesmente, você abre o CRM, abrir o CRM. Me mostra aqui dos últimos 2 meses, vamos tirar uma relação dos leads categorizados como leads lixo. Pegamos, beleza, me dá aqui, agora exporta isso no Excel. Tinha lá o nome das campanhas de origem. Cara, filtrinho no Excel, mandamos o pessoal de tráfego, ó, campanha tal, campanha tal, campanha tal, só para. Ah, mas não, só para ela. E daqui 2 dias a gente vai ter uma reunião. Aí vocês vão mostrar os números retrógrados, mas a gente precisa parar essa sangria agora. Exato. Identificamos que uma das campanhas tinha 2, 3 negativações que precisavam ser feitas, com 3 dias não esfriamos a campanha, retomamos ela e descobrimos que 2 tinham que parar mesmo. Esse dinheiro que deixou de ser perdido e passou a ser reinvestido, redistribuído em outras redes sociais, processo de remarketing, porque que acontece? E aí, de novo, vou ter que girar um negócio técnico aqui, tá? Como, mesmo chamando de lead lixo, essas pessoas passaram por uma página que tinha um cookie. E estão sendo remarketeadas. Que tinham sido tagueadas. A gente pegou parte desse dinheiro e fizemos um remarketing bem inteligente, tanto dentro do Google, com displays e algumas coisas, quanto coisas que a gente conseguia pegar pelas redes sociais. E aí vamos ver, de todo esse que a gente chamava de lixo, a gente descobriu que 20%, 20, 25% não era lixo.
porque a partir desse remarketing, esses leads voltaram a conversar. Legal. Tivemos outros touch points, esses leads voltaram de volta, reconverteram dentro do CRM num momento mais maduro de conversar sobre o produto de tecnologia daquela empresa. Então percebe, tem que olhar com calma, tem que olhar com prudência, mas a gente não pode mais, e aí, amigas e amigos de marketing, a gente não pode mais conviver com esse negócio de marketing, falar assim, gerei os leads, tô aí, né? Sendo que são leads frios, leads que não podem ser utilizados por vendas. Agora você, gestor, é aquele momento que você vai pegar o papelzinho e eu vou dar para você algumas palavrinhas que você, na hora de contratar a sua agência, você pode perguntar para ela para saber se ela está ciente do que a gente está conversando aqui. Beleza? Vou contratar. Beleza. Fala assim, agência, olha só, eu preciso dar uma melhorada no meu site, principalmente a questão do SM. Eu preciso melhorar o SEO do meu site para que as minhas campanhas tenham um bom SM. Nas campanhas de SM que você faz, você entrega para mim um traqueamento das UTMs que você gera? Genial. Opa! Anotou? Anota isso aí. É um traqueamento das UTMs, das campanhas, porque eu quero uma planilha aberta em tempo real. Faça isso. Vê se, coloca isso nas agências que você está pedindo. Se elas vão falar isso, tá? Ah, mas eu vou falar isso com vendas. Legal. Então você vai contratar uma consultoria? Vamos lá. Pergunta se ela sabe fazer uma gestão de campanha de leads, né? Com base nesses traqueamentos. Se isso é um ponto decisivo para ela em orientação comercial. O que a gente está falando é exatamente isso. A gente norteia vendas com base no traqueamento das campanhas. Uma campanha foi traqueada, eu vou lá e falo assim, olha, legal, força de vendas, vocês não estão dando atenção. Isso, tem dois grandes KPIs que mexem com isso. Primeiro é o tempo de atendimento a cliente. Tem algumas campanhas que geram isso. Cara, a campanha veio de lá? Sim. Você tem que atender em 5 minutos, bichão. É urgente, é quente demais. Segundo ponto que interfere bastante é o ciclo de venda do produto. Sim. Tem campanhas que entram que o ciclo de venda é muito curto. Tem campanhas que entram que o cara ainda vai ter que conhecer um pouco mais e tudo mais. Depende do termo que ele busca. E aí você, de forma inteligente, consegue fazer uma gestão muito boa usando isso. Então anotou? Anotou? Depois fala com a gente lá na nossa rede social. Exatamente. Mas tem o outro lado. Se de um lado o marketing insiste em gerar lead frio e socar em vendas e depois fica chateadinho, chateadinha quando vendas fala assim, pô, você só me gera lead ruim. Tem o outro lado também, que é vendas que acha que todos os leads gerados vão estar prontinhos assim para comprar, Luiz. São aquelas pessoas que você vai fazer e você vai ligar e aí você vai dizer, Hugo, nossa, eu estava esperando a sua ligação. Estou aqui com a minha carteira aberta para comprar seu produto, seu serviço. Vendas acha que marketing vai gerar leads ou oportunidades tão belas quanto essa o tempo inteiro, Luiz. Aí assim, no melhor momento, Luiz, aceita que dói menos para os nossos amigos e nossas amigas de vendas. Marketing vai gerar esse tipo de lead o tempo inteiro, Luiz? Você não vive na Alice no País das Maravilhas, querido. Não é assim, né? Os leads que chegam, alguns só chegaram na lojinha e falaram, oi, tudo bem? Só queria conhecer. E não tinha nada a ver. Outros são seus concorrentes que estão olhando. E estão fazendo buscas para olhar, né, para pesquisar. Outros são pessoas querendo trabalhar na tua empresa, curiosas. Pessoas querendo mudar de segmento. Outras são robôs que ficam ali só gerando, né, testando o seu site. Então entenda, tenha respeito com o pessoal de marketing. E nem todo lead que chega vai ser bom. Mas como é que eu sei? Liga pro danado e tira a dúvida. Isso aí. Não é? E aí eu vou entrar numa questão, eu posso falar de vendas porque isso aqui está no nosso DNA, beleza? A gente vive isso o dia inteiro, né? Você, vendedor, para de ficar dependente dos leads que chegam de marketing, beleza? Responsabilidade de vender é sua. É sua. Porque tem muito vendedor que fica, ó, magoei, não tem lead de marketing. Queridão, pega o telefone e liga. É isso aí. Vai fazer gestão da tua carteira. Para de ser altamente dependente. E eu vou dar um exemplo deste mês, certo? Olhamos o resultado. Cara, o resultado foi ruim. Foi um mês ruim. Puxa vida. Todo mundo sabia. Desde a última semana, cara, não vai dar. Sentamos e falamos assim, vamos ver as campanhas. O Google não chegou a nem consumir o total de campanha. Olha só. Eu falei, qual é a conclusão que a gente tira disso? Não houve nem gente buscando. Não, gente buscando, exatamente. Se o Google não consumiu nem a verba disponível, é isso aí. Gente, vamos fazer o seguinte. E aí vendas? Pô, não geramos lead. Beleza. Não, se tá nesse caminho, ligação.
É volume. Aumenta a ligação, liga pra tua base, relacionamento, porque eu falei pra eles, se tá assim com a gente, que é estruturado, você imagina com quem não tá. Os caras estão passando a rasteira no cliente assim que ele sai da rua. Saiu da empresa, dá uma rasteira, fala, deixa eu te ajudar. E é isso, querido, querida. Não vá passar rasteira, pelo amor de Deus. Mas mantenha um relacionamento tão próximo do seu cliente nesse momento que ele não tenha nem como pensar em comprar de outra pessoa. Porque em momentos de marketing não estar performando, não por culpa do marketing, muitas vezes é uma questão mercadológica, vendas tem que assumir o leme, querido, querida. Não pode ficar altamente dependente achando que marketing vai fazer para você um trabalho que seria seu. Se não houvesse marketing, você estaria prospectando o cliente do zero, frio. E ele está te ajudando, dando um benefício gigantesco. Então, aproveita isso ao máximo, certo? Mas na ausência, entende que a responsabilidade sua é gerar vendas. É isso aí, é isso aí. Ainda sobre essa questão do como o vendedor recebe esse lead, uma coisa que assim eu escuto, tenho escutado menos, mas continuo escutando. De novo, né? Aqui no Que Não Fazerem Vendas, primordialmente a gente trata de vendas B2B, vendas técnicas, vendas consultivas. E eu escuto o vendedor falar assim, é só um monte de curioso. Cara, como você, minha amiga, você, meu amigo, você é vendedor consultivo. Você é vendedor técnico, você é vendedor de solução. Você é vendedor de solução. Você tem que agradecer ao nosso Senhor de alguém chegando curioso para querer saber como é que você pode ajudar. Você tem que agradecer por alguém que querer te fazer um monte de pergunta e não se dizer naquele momento já pronto no ponto de compra, no momento de compra. Porque minha amiga, meu amigo, vendedora consultiva, se você não estiver disposta a atender, compreender a necessidade do cliente para identificar onde você pode ajudar, para então construir com esse cliente a solução, tira esse crachá de vendedor consultivo do peito, cara. Hugo, eu tô aqui. Não tem como eu não fazer uma anedota hoje. É a primeira anedota do dia. Primeira anedota do dia. Meu amigo, não dá pra você achar que a sua área de vendas é uma melancia com tanto caroço assim. Só chega caroço pra você, meu amigo. Muitas vezes a sua área de vendas é um belo de um mamão, de um melão. Não, de um abacate. Do abacate. Tem lá um caroço, sim, o resto é polpa, aproveita. Mas tem muito vendedor que só acha que tem caroço. Só caroço. Mas tem tanto caroço assim, parece um pedaço de melancia? Não, querido. Vai lá, entenda esses caroços, se eles são realmente caroços. Pô, tô entendendo que sim, tem muita coisa que não presta. Então, avisa marketing que às vezes ela está gerando lead no lugar errado. Isso. Aí tem um ponto que eu trago aqui. Tudo que a gente está falando agora é MQL. MQL. MQL, o que é isso? É um lead qualificado por marketing. É isso aí. Certo? Não estamos falando de SQL e nem de outbound, tá bom? Luiz, eu não sei dessa sopa de letrinha. Olha os nossos outros episódios que a gente já deu muitas aulas sobre isso, tá? Se não, usa o chat GPT. Exatamente. Usa o chat GPT, que ele vai a MQL, SQL, UTM, CM, SEO, ele vai dizer todas essas coisas para você lá. Exato. Também. E aí, veja o seguinte, estamos falando de MQL, legal? Tem muitas empresas que elas ainda não entenderam o quão benéfico é para ela quando ela coloca alguém para fazer a posição de qualificar estes leads que vêm. E eu particularmente relutei muito, tá? Eu relutei com o meu time alguns meses, quase ano, para colocar alguém para fazer essa função. Falando, cara, não precisa. Isso o vendedor tem que fazer. Ao ponto que eu entendi, falei, cara, vai valer a pena. Por quê? Porque eu tô colocando mais dinheiro no Google, tá chegando lead, e os vendedores não vão dar conta de responder esses leads no tempo certo, com a qualificação certa. E aí eu coloquei uma pessoa só para fazer isso. Não só, ela faz outra atividade no dia, mas todo lead que chega, ela qualifica. E aí o que eu tenho com isso? Um tempo de resposta de orçamento muito maior. O vendedor está fazendo proposta, o vendedor está ligando, o vendedor está fazendo visita. E aí quando chega um lead, prontamente ele é respondido. E alguém já pergunta, ei, tudo bem, quero saber um pouco mais? Sim, tiro primeira dúvida, segunda dúvida. Perfeito, acho que sim, precisa que você seja atendido pelo nosso consultor e ele vai dar sequência. É isso aí. Então eu encurto muito tempo de proposta, porque senão o vendedor teria que fazer essa qualificação. E do ponto de vista de custo de aquisição de cliente, os clientes que não são o nosso perfil de cliente ideal, não são fit conosco, ele é descartado muito mais rápido. É isso aí. Eu gastaria tempo do vendedor que custa mais dinheiro, para descartar um lead que ele não precisaria estar na mão do vendedor. Então eu olho do ponto de vista de custo, faz muito mais sentido eu colocar uma pessoa para qualificar, porque ela tem um custo mais barato e ela consegue qualificar isso e fazer com que o vendedor seja mais eficiente. Princípio de receita previsível. Basicamente é isso que a gente está usando. É isso aí.
Sabe que poucos episódios atrás a gente recebeu aqui o Marcel Tunelli e teve uma frase que ele falou que eu achei interessantíssima e aí que estava na nossa pauta aqui trazer isso. Meus amigos de marketing, saibam separar persona de ICP. Explico. Boa. E o Marcel ele trouxe uma definição que eu gostei muito. Ele falou assim: persona. Persona é quando você desconfia qual tipo de cliente você gostaria de atender. Então você vai trazer ali características de comportamento, de necessidades, de dores, de perfil de consumo para começar a direcionar as campanhas e as ações efetivas de marketing. Se o teu cliente já é experiente no mercado, já atende um monte de cliente, já tem uma carteira montada, já consegue distinguir os clientes ruins dos clientes bons, você tem que abandonar essa questão de persona e partir para perfil de cliente ideal. Exato. ICP. E ICP, perfil de cliente ideal, e aqui muito rapidamente a gente já teve episódio que a gente praticamente tratou só disso, que é: pegue a parcela dos seus melhores clientes, dos que mais compram, dos que falam que tem uma melhor experiência com a sua empresa, onde seu produto e serviço mais os atende, que eles têm recorrência, têm volume, e entenda como seria a sua vida se você triplicasse a quantidade desses clientes na sua carteira, quadruplicasse, né, esses clientes na sua carteira. Se você tem essa porção de clientes, se você analisar, você vai perceber que ele tem características em comum de porte, de segmento de mercado, de tipo de produto comprado, de pessoas com quem você fala, de ritmo de compra. Ele vai ter algumas coisas, algum perfil ideal. Ele vai ter um perfil ideal. E é ali que você tem que atacar. E aí, amigos de marketing, amigas de marketing, se o teu cliente tem experiência e tempo de vivência no mercado, abandona o que você fala com ele sobre persona e assuma junto com ele definição de perfil ideal de cliente, legal? E isso é um dos lugares que une marketing e vendas. Sim, você, não é? Você vai conseguir ter uma conversa muito próxima de vendas se você adota uma conversa de ICP e não uma conversa de persona, né, Luiz? Perfeito, perfeito. Olha, Luiz, eu não sei como fazer. Então, vamos trazer aqui de novo uma dica de inteligência artificial. Boa. Legal? Pega uma planilha, coloca lá todos os nomes dos seus clientes, o segmento, localização, produto que você vende para ele, margem que você tem em cada um dos produtos. Porte, você falou? Porte. Quantidade de funcionários, toda a informação que você tiver. Coloca isso no ChatGPT e pede para ele te calcular qual seria o perfil de cliente mais ideal para o teu negócio. Ele vai te dar algumas definições. Por exemplo, por margem, por localização, por segmento. Então, daria para a gente fazer isso com uma bela planilha? Dá para fazer tranquilamente. Mas também pode usar a inteligência artificial para te ajudar nessa questão. Exatamente. Então, olha só. Cara, percebe? A gente está falando aqui de coisas que vão unindo marketing e vendas. E por que a gente chegou nesse ponto? Porque é assim. Amigas de marketing, amigos de marketing. Chegou na empresa lá, e o Luiz trouxe uma coisa muito interessante aqui agora há pouco, eu só queria arredondar. Vamos gerar leads. E esses leads quem vai atender esses leads? Aí o diretor de vendas, o gerente de vendas, ou às vezes o dono, vai falar assim: não, chá comigo, porque eu quero olhar esses leads aqui antes de distribuir para o pessoal de vendas. Pelo amor de Deus, não deixa. Um diretor de vendas, um gerente de vendas, um diredono não vai ter tempo, não vai ter velocidade de pegar esse lead. Legal? Atender. Lembra do imediatismo do consumidor atual, seja ele B2C ou B2B, legal? Ele não vai ter velocidade de pegar esse lead, essa oportunidade, validar rapidamente e distribuir no time. Tem que ter alguém do time do teu cliente fazendo, ou tem que ter alguém dentro da sua empresa, da sua agência fazendo. Para isso, definição de ICP é mais que necessário. Se o cliente não sabe te dizer qual cliente que mais importa para ele, nem você, nem o time dele vai conseguir qualificar rapidamente um cliente que é importante, prioritário para ser atendido em vendas, né, Luiz? E a gente está falando aqui da treta de marketing e vendas. Boa. Né? Os dois perpassam por uma inteligência e aprofundamento no nosso cliente. E eu acho que esse é o ponto que nos une. É o nosso cliente. Né? Quem é o nosso cliente? E a gente já trouxe aqui a Nova Vida, né? A empresa que faz enriquecimento de dados. Então, cara, eu não tenho informação do meu cliente e tal. Enriquece esses dados. Com qualquer empresa que faça isso.
Enriqueça esses dados. Eu fiz esse estudo, mandei uma base, enriqueci. Cara, eu sei o potencial de faturamento do meu cliente agora. Além do segmento. Então, o que eu faço? Vendedor, você tem uma carteira. Qual é o potencial de faturamento da tua carteira? Qual é o cliente que mais fatura dentro da tua carteira? Por quê? Porque se ele for negociar ou quando você for negociar com ele, você sabe o tamanho do bolso dele. E o que você pode oferecer. Um cliente que fatura 1 bilhão, ele pode comprar um portfólio de produto muito maior do que aquele que fatura 100 mil reais. Mas muitas vezes pela fachada você não percebe. Só uma tecla SAP aqui do que o Luiz trouxe, que é assim, né? Enriquecimento de base. Como é que funciona? Você entrega essas empresas que fazem enriquecimento de base, que se não souber, assim, manda para a gente nas nossas redes sociais e a gente te indica algumas. Você manda lá, por exemplo, a relação de CNPJs dos teus clientes. Legal? Eles vão mandar de volta razão social e endereço, faturamento estimado, quantidade de carros registrados no nome da empresa, quantidade de funcionários estimadas. E aí, lógico, pelo endereço vai ter região, KNAI principal, KNAI secundários, para você saber qual segmento de mercado desse cliente e diversas outras informações que aí você pega. Olha que bonitinho que fica. Você tem lá todos os CNPJs com faturamento do cliente, comentários, potencial, tudo lá bonitinho. Aí quando você vem com esse enriquecimento e cola aqui na tua planilha, seja com inteligência artificial ou seja com uma bela planilha dinâmica do Excel. Opa! Funciona muito bem. Você vai comer. Cara, aí eu botar um suco de laranja aqui do lado, meu amigo, e ficar brincando. Assim, pô, essa porção aqui de clientes. Sabe uma coisa que eu fiz outro dia numa base gigante? Peguei assim. Excel permite isso, né? Peguei os 2 ou 3 primeiros dígitos de CEP e os 2 primeiros dígitos de KNAI. Eu criei essa coluna a mais. E comecei a brincar. Falei, tá. Quando a gente soma, quando a gente olha por faturamento, né? Qual é a região? Os maiores potencial? faturamentos, quais são os principais começos de CEP? Quais são os principais começos de KNAI? Porque KNAI é isso, né? Código de atividade empresarial. Quando você vai para o final dele, ele vira uma abstração, mas o começo, ele sempre indica mais ou menos ali o macromercado. E os primeiros números de CEP, eles vão te indicar macro-área. E aí você começa a chegar, putz, a gente tem uma dependência gigante do Sudeste. Legal? Mas a gente tem alguns grandes faturamentos, tanto no Nordeste quanto no Sul. E aí, cara, então a gente tem potenciais aqui que a gente precisa cuidar dessa base, mas precisa... Essa é a brincadeira que você precisa fazer. Aí, vamos trazer um pouco mais vamos trazer mais laranja para esse suco aqui. Nessas ferramentas, você também consegue o nome do dono, ou dos donos que estão relacionados no CNPJ. O e-mail principal testado. Verdade. Os telefones celulares com índice de acerto de 90%. É isso aí. E aí você consegue fazer um trabalho de prospecção. Aí, como que a gente começa esse trabalho de prospecção? Aí é que une vendas e marketing. É isso aí. Marketing, olha só. Esse é o nosso público perfeito. Vamos falar com esses caras? Impacta esses caras na rede social. Vamos fazer um branding com eles. Vamos fazer uma ação de evento e chamar esses caras? É isso aí. Se eles forem participar de algum evento, vamos traquear, vamos pesquisar esses caras. Eles vão participar de uma feira. Estaremos nessa feira? Eu sei o segmento. O segmento metal mecânica. Vai ter uma feira de metal mecânica. Eu quero falar com esses caras, porque eu não chamo eles para essa feira. Estaremos lá. Quero conhecer você. Quero participar do seu stand. Então a gente começa a unir as ações de forma muito inteligente. Faz sentido. Outra coisa. Eu não sei se eu sou meu market share. Não sei qual que é o meu market share. Quando eu faço um enriquecimento de base usando essas ferramentas, eu sei o tamanho total desse mercado, cara. E eu consigo prever quantos % do mercado é meu e o quanto que eu posso chegar, qual é o percentual de mercado. Eu fiz esse trabalho usando técnica de ABM para a gente poder saber, falamos com 100% do mercado? Não. Cara, não, ainda não conseguimos, mas nós já falamos com 70% desse mercado. Excelente, hein? Desses 70% desse mercado, 20% tem potencial. Desses 20% potencial, 80% já está com o concorrente. Nossa. Esse mercado não é tão bom para você mais. Uau! A gente tem certeza para falar isso. Quando eu olho essas ferramentas, eu tenho certeza. É diferente falar assim, cara, já andei tal rua tal e não sei a rua tal. Cara, você fica muito no incerto. Quando você vai para esses caminhos, você vai para o certo. Tanto vendas quanto marketing, quando coloca inteligência, eles param de brigar, porque eles estão olhando o mesmo caminho. É isso aí. Eles começam a olhar pelos mesmos números, Exato. pelas mesmas tendências, possibilidades e impossibilidades também, né? Exato.
Muito do que a gente fala aqui, né, Luiz, no Que Não Fazer em Vendas, é sair da axologia, né? Sim. E eu percebo assim, nos últimos 4 ou 5 episódios, a gente trouxe tanto nos episódios, né, especial das mães, que a gente trouxe mulheres, mães profissionais incríveis, mas muito a maturidade do uso de dados, Sim. do uso de KPIs, de indicadores, de informações na gestão e no direcionamento estratégico de vendas e marketing, né? A gente teve um show bem legal aqui dos últimos entrevistados, né? E claro, dado o nosso crescimento também, a gente tem aprendido muito mais sobre growth, sobre técnicas de growth. Já trouxemos pessoas aqui que falam sobre isso, tenho aplicado isso no dia a dia, trabalhado com isso. Então, para nós, não é só uma questão agora de ser data-driven, mas é saber driven, né? É saber dirigir a parada toda. Isso aí. Não é só gerar dados, mas eu preciso lidar com os dados, né? Eu preciso saber essas questões. É isso. Vendas e marketing, então, ainda nesse ponto, começamos a não discutir tanto mais. Sim. E aqui começamos a provocar que essa união de vendas e marketing não é mais só uma obrigação filosófica, certo? Para eles pararem de brigar. Mas tem que ser uma união de pensamentos, de objetivos e, por que não dizer, de bônus também nesse processo, certo? Porque acho que, no final das contas, isso é um estímulo muito legal. Sabe... tem 2 programas que a gente está olhando por eles, assim, inevitavelmente a gente vai ter que fazer eles nos próximos, que um é fazer mais uma vez um programa de inteligência artificial aplicado em vendas, né? Porque acho que é também um lugar que une esses 2 mundos, né? De marketing e vendas, quando você começa a colocar as informações dos 2 no mesmo lugar. E acho que um assunto que pelo tempo, acho que talvez a gente não consiga abordar com profundidade, que é o marketing de conversas, né? Posso deixar só uma questão aqui sobre marketing de conversa? Porque eu acho que vai ter que ter um episódio somente sobre isso. Que é assim, todo mundo gosta, agora, todo mundo está querendo lead pelo WhatsApp. Não é? Opa! E aí, cara, parece que é um negócio todo mundo achando que isso é mágica, entendeu? Ah, não, porque é só tirar o botão do formulário e colocar um botão de WhatsApp no lugar e magicamente as pessoas vão começar a querer falar com a minha empresa e aí a gente começa a perceber empresas falando que isso não funciona porque tem lá 80% de vácuo dos leads que entram pelo WhatsApp. As empresas reclamam que os leads entram e nunca mais respondem. Sim. Esse é o novo drama, o novo motivo de choro, tanto do pessoal de vendas quanto do pessoal de marketing. Eu queria falar 2, 3 coisas muito rápidas sobre isso. Primeiro é o seguinte, de novo, a jornada de contato do lead com a empresa está longa. Sim. Legal? Então não é porque ele clicou no teu WhatsApp uma primeira vez é que ele já vai dar atenção para conversar com você. Legal? Só que tem um contra-argumento disso aqui. Contra-argumento não, mas uma antítese disso aqui, que é o primeiro contato tem que ser muito rápido. Sim. Não é? Exato. Então assim, porque basicamente como é que a gente procurava na internet até um tempo atrás? Você procurava o termo, aí beleza, você abrir na nova janela, abrir nova janela. Você começava a entrar no site, certo? Sim. Aí você batia o olho, se tinha alguma coisa a ver do que você estava procurando, você ficava. Se não tinha, você fechava, já entrava no próximo. Não era assim que a gente fazia? Exato. Hoje tem um agravante. Se tem botão de WhatsApp, a gente fica. Se não tem botão de WhatsApp, a gente já vaza. A gente não quer nem mandar no formulário. Aí, formulário, cara, eu raramente uso. Aí o que faz? Você pegou 3 empresas lá que tem botão de WhatsApp ou de um chat. Você vai mandar bom dia para todos. Você vai entrar e bom dia para todos. Para quem você vai dar atenção? Respondeu o bom dia. Para quem respondeu o bom dia mais rápido. Para quem te botou numa linha de chatbot que seja. Sim. Entendeu? Fala assim, seja bem-vindo ao Hugo Corporation. Nesse momento, todos os nossos atendentes estão no seu merecido descanso. Mas diga aqui em suas palavras como nós podemos te ajudar. E aí você tem ali um agente com inteligência artificial, já entregando as primeiras informações, já registrando algumas questões. Ah, mas o cliente não deixou... E essa aqui é a terceira dica, tá? O cliente não deixou o nome e e-mail dele. Cara, você está pensando como formulário de landing page. Não é disso que a gente está falando. Legal? Cara, se você... Dica para você que tem atendimento automatizado no WhatsApp. Qual a primeira pergunta do chatbot? É assim.
Aqui na Hugo Corporation, LGPD e privacidade de dados são levados muito a sério. Está aqui o nosso link da nossa política de privacidade. Legal? Podemos continuar nossa conversa por este canal? Sim e não, certo? Se ele clicou em sim, ele acabou de dar liberar o cookie. O opt-in para você usar o número dele. Você pode fazer duas coisas. Se é uma campanha já muito quente, você tem o direito de, no dia seguinte, ativamente chamar aquele WhatsApp, com todo o respeito do mundo, que isso a gente explica na aula que a gente vai dar sobre marketing de conversas. Se não, você pega esse número e faz remarketing. Sim. Tenha uma automação que você pega esse número de WhatsApp e joga na tua campanha de remarketing no Instagram, por exemplo, uma campanha do tipo, oi sumido. Oi sumido. Você começou a conversar com a gente, mas você sumiu. Tô com Clique saudade aqui de você. novo e volta a conversar com a gente via WhatsApp. Percebe? Ou se quiser continuar pelo Instagram aqui, tudo bem. Clica na nossa aqui, ó, e conversa com a gente via DM. Omnichannel. Legal? Então, marketing de conversas, se quando a gente fala de marketing de conversa de forma ativa, uma coisa que eu falo muito em palestra é que marketing de conversas não é disparo em massa de mensagens. E é o que o pessoal tá fazendo no WhatsApp. Caraca, e virou spam o Sim. negócio. Do outro lado, marketing de conversas é o lugar de você, e é essa antítese, né? Dar um acolhimento instantâneo para o lead que chega, mas entender que a jornada dele é longa e ele vai entrar várias vezes ali no teu canal de comunicação até efetivamente surgir uma oportunidade. E não tem segredo. Imagina o seguinte, você vai chegar no meio da balada, tá rolando, o pau tá rolando, você não vai chegar lá brigando com todo mundo. O WhatsApp tá exatamente igual. A gente precisa entender que se a gente não melhorar as nossas diretrizes, alguém vai botar ordem nesse barraco. Porque você tá usando o WhatsApp como spam, daqui a pouco vem uma lei para parar de usar essa parada. E aí quem vai ser prejudicado? Você que não tá vendendo. Então, ele não foi feito para você usar como spam. Você hoje já não dá atenção para os seus e-mails por causa disso. Então não vamos fazer do WhatsApp esse terreno de guerra. Senão daqui a pouco, cara, você nem essa ferramenta vai ter. Vai ter que conversar com ele pelo WeChat, pelo Telegram, pelo outro lugar. Sabe que eu tive recentemente num evento de parceiros do Latinoamérica, do WhatsApp, e claramente eu vi o desestímulo do WhatsApp a usar as mensagens de marketing. E desestímulo a ponto deles falarem assim, não, nosso ano fiscal agora são as utility messages, né? As mensagens de relacionamento com os seus contatos. Porque eles perceberam que, que estimular as mensagens de marketing só estimulou muito as empresas a fazer disparos de mensagem de forma indiscriminada, mesmo utilizando a API oficial, a API, WhatsApp Business API, né? Que dirá quem usa o chipzinho, não é chipzinho mais, né? Mas quem usa o aplicativo para mandar mensagem, e aí você começa a receber oferta de quem você nunca viu na vida e fica no nada feliz com isso. Pois é. E aí as empresas gigantes com desenvolvimento para campanhas de marketing usando o WhatsApp, elas estão sofrendo muito com isso. Porque muitas vezes você quer que ela te entregue algo e é uma das primeiras coisas que elas perguntam. Você vai fazer disparo de spam? Aí a pessoa fala assim, não, é campanha que eu peguei esse lead lá no evento que eu fui. Ah, então tudo bem, porque senão não vai funcionar. É isso aí. Aí que a pessoa faz? Mentir pra ela, vou disparar. E aí o telefone é bloqueado. Aí você liga pra empresa lá, poxa vida, meu e-mail, meu WhatsApp aqui bloqueou. É claro, você tá disparando, o pessoal vai dar bloco. É isso aí. E como eu disse, é uma questão que vai para um outro aulão, porque tem muita coisa para falar. Mas tem muito menos a ver com quantos números de telefone você vai perder e tem muito mais a ver com quanto você está arriscando a imagem da tua empresa. Muito. Entendeu? Frente àqueles possíveis clientes que estão recebendo mensagens indevidas da tua marca. Então isso é muito sério. Isso é muito sério. A médio e longo prazo isso é muito sério. É por isso que você precisa aprender um pouco mais sobre SQL e não sobre MQL. E precisa aprender um pouco mais sobre Outbound para qualificar esse SQL. O telefone vai ser uma coisa que você vai usar muito mais em breve. É isso aí. Hugo, 54 minutos, cara. Olha só. Vai indo, né, meu Parou irmão? a treta de vendas marketing aqui? Então. Junta todo mundo numa mesma sala. Uhum. Põe Imagine
de fundo, assim, né? Põe como é que é? We are the world. Pronto, vamos entendeu? lá. E dá as mãos e faz um clima legal e tal. Porque realmente, gente, esses são 2 departamentos, essas são 2 filosofias de trabalho que efetivamente vão precisar se conectar cada vez mais, senão a tua empresa não vai ter resultado. E essa arrogância entre elas, você gestor, você gestora, você diretor, diretora, precisa ajudar a tirar isso da frente na tua empresa, né, Luiz? Exato. Não é só colocá-los na mesma sala, mas você, gestor, tem responsabilidade por gerenciar esse clima, por fazer com que eles olhem o mesmo ponto. Um dos grandes fatores pelos quais as empresas não crescem é por falta de direção. É isso aí. Direção é de você, tá? Então direcione esse time aí para que ele possa olhar pelo mesmo lugar. Foi o aulão então, Luiz. É isso. Olha só, aulão feito, né? 60 e tantos episódios aqui, já nosso aulão. Luiz Schmidt. Cara, quero conversar com o Luiz Schmidt mais sobre esse assunto. Onde é que nós achamos você? Você acha a gente lá no... Você me acha lá no meu Instagram, Luiz Schmidt, @Luiz Schmidt. O que não fazer em vendas, olha só, aqui, ó. Temos um troféu, ó, o Lobo de Prata, nós ganhamos no finalzinho do ano passado, e agora ele tá aqui na nossa mesinha. Ó, episódio, você vê aqui a qualidade do produto que a gente tem? É isso, tem até troféu. Você me acha lá no meu Instagram, Luiz Schmidt, no LinkedIn, Luiz Schmidt, no TikTok também, Luiz Schmidt, com os cortes desse episódio e de outros também. É isso aí. Você me acha como Hugo Palestrando, também no LinkedIn, principalmente ali para os assuntos de vendas, mas também no Instagram e no TikTok. Vai lá, me segue e assim, um grande convite. Siga o Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Vai lá, siga o Que Não Fazer em Vendas no Instagram. Nós estamos colocando os recortes aqui de forma acelerada, tanto dos episódios novos quanto dos inúmeros episódios muito bacanas, muito legais que já passaram por aqui, para que você tenha essas pílulas de conhecimento de todos os nossos convidados que passaram por aqui, né, Luiz? Ai, Hugo, mas eu queria tanto fazer parte de ser entrevistado aqui. Patrocina a gente, meu querido. Aí você vai participar. Não são só patrocinadores. A gente traz pessoas aqui que são pessoas do nosso relacionamento. Mas se você quer que a tua empresa seja entrevistada aqui também, pode trazer. E a gente vai entrevistar com muito carinho. É isso aí. É isso? Muito bem. Foi? Fechou. Maravilha. Então, olha só, muito obrigado para você por estar presente mais uma vez aqui com a gente no Que Não Fazer em Vendas. Próxima semana, mais um episódio inédito para você. Valeu? Um abraço. Até a semana que vem. Valeu.